Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para falar de stablecoins com o time de especialistas do Bitbank. Eu sou Sara Usca, analista de criptoativos, e a gente vai passar pelas principais dúvidas, porque saiu a regulamentação, todo mundo está muito curioso para saber como que ficam os pagamentos internacionais com stablecoins. A gente teve uma adoção massiva desse tipo de pagamento, surgem muitas dúvidas, mas tem também muitas oportunidades. A gente vai conversar aqui com o Leandro Bernal, nosso superintendente comercial, com o Matheus Prestes, nosso head de parcerias, e com o Alexandre Ferrari, nosso especialista de compliance. Vamos passar por diversos temas, desde o que são stablecoins, como esses pagamentos vão acontecer, quais as vantagens e qual a diferença de fazer pagamento com moeda fiat e com stablecoin? Vamos tirar todas as dúvidas. Vamos começar aqui falando sobre o que são as stablecoins, porque essa palavra está super em alta, Matheus, mas pouca gente sabe exatamente o que significa a revolução que elas vão trazer. Então conta pra gente, para quem está começando agora, o que são as stablecoins? Stablecoins são os ativos lastreados em outros ativos, especialmente moeda. Então, focado em moeda, por isso, stable, de estável, moeda, coin. Então, com isso, o que aconteceu? Quando o Bitcoin passou a ter muita volatilidade, muito ganho comercial, quando foi chegando em 3, 4, 5, 10 mil dólares, o pessoal ficou com medo de quando o Bitcoin passava a valer 2, 3 mil de novo. Então foram criadas stablecoins justamente nesse conceito. Hoje, notadamente, as duas maiores são a da Circle, o SDC, e a da Tether, o SDT. Então, essas duas moedas dominam o mercado, especialmente em volatilidade. Por exemplo, para quem acompanhou nas últimas semanas, o Bitcoin caiu muito, de mais de 120 mil dólares para cerca de 90 mil. Caso alguém quisesse se proteger disso, uma saída para não sair para real, que é outra moeda que também já tem uma variação com o dólar, ele pode trocar em exchanges, por exemplo, o seu Bitcoin para o USDT ou o USDC, e assim ele garante que o seu capital esteja dolarizado, esteja seguro. Então, com isso, foi por conta disso, justamente o surgimento das stablecoins, e aí hoje elas são lastreadas em ativos virtuais, sejam títulos do Tesouro Americano, sejam papel moeda em conta bancária. A Circle, por exemplo, está se tornando um próprio banco só para autocustodiar o seu dinheiro de lastro da stablecoin. Então é um mercado muito seguro, cada dia mais em expansão, e todo esse ecossistema tende apenas a crescer. Matheus, então você está me falando que a gente já tem um mercado bem consolidado das stablecoins. Não é algo que está começando agora, que a gente está se aventurando, já tem uma estrutura. Com certeza, é um mercado multibilionário hoje. Hoje a Circle tem acho que mais de 40 bi, a Tether também sob custódia, ou seja, são bilhões de dólares em títulos, em dinheiro no banco mesmo, que fazem todo esse safeguarding, toda essa guarda de valor das moedas para que se possa transacionar tranquilamente entre todos os players. E além disso, existem outras diversas stablecoins que estão surgindo no mercado para fins próprios e também pessoais. Mas uma relação que a gente percebe está diretamente ligada com a regulamentação. Se você acompanha desde que o Banco Central adicionou a atividade de importação de ativos virtuais ou de pagamento de stablecoin. Outra coisa que a gente nota é que desde que o Bacen lançou a opção de importação de ativos virtuais, esse número vem saltando de bilhão em bilhão, de ano a ano, e está sendo muito utilizado justamente as stablecoins, portanto, o Banco Central consegue acompanhar qual que é o ativo que está sendo importado, e ele percebeu justamente que o mercado de câmbio estava se utilizando de stablecoin, muito pela infraestrutura e diversos outros fatores que a gente vai continuar abordando aqui no podcast, que as pessoas estavam utilizando isso e as empresas. Então, até por isso, a regulamentação foi muito bom esse espaço de 2 anos que o Bacen deu para a gente conseguir até a regulamentação, porque justamente ele explorou todo esse caso de uso, o mercado se consolidou, as maiores stablecoins adquiriram mais reservas, trazendo muito mais segurança para a empresa, para a corretora de câmbio hoje, que pode utilizar isso, ou também para os indivíduos que querem dolarizar ou assegurar um pouco mais o seu patrimônio através de stablecoin. A gente já entendeu que as stablecoins são um mercado em ascensão e que a gente já tem segurança regulatória aqui no Brasil. Mas e na prática? Como que isso funciona? Bernal, explica pra gente como que é esse passo a passo de pagamento com stablecoins, de pagamentos cross-border. Explica pra gente. Legal, bom. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente poder estar compartilhando com o público, né? De fato, esse tema que às vezes é bastante confuso para muitas pessoas, mas como o próprio Matheus disse, esse mercado já está funcionando há muito tempo, né? Várias transações estão sendo realizadas já no mercado. O mercado de câmbio, principalmente agora, está mais do que florescendo aí essa oportunidade de usar os stables
para fazer as suas liquidações internacionais, tá? E hoje a gente tem dois modelos básicos que são de liquidações por meio de stable. Tá? Seria, no caso, você comprar um SDT e mandar de uma carteira do Brasil diretamente para uma carteira no exterior, em qualquer lugar do mundo. Então isso você consegue fazer de uma maneira simples e rápida, com um custo muito baixo. Tá? E a outra maneira é você fazer essa liquidação no exterior também em moeda fiat, né? Moeda fiat que seria a moeda fiduciária, né, que a gente fala. Tá? A diferença, a pequena diferença que a gente tem aqui é que a gente compra aqui no Brasil o SDT, continua tendo um pedacinho de USDT, né? E ela sai para o exterior via USDT, só que quando chega lá, a gente tem parceiros que fazem a compra desse USDT, certo? Da nossa empresa, e aí eles transformam essa moeda em moeda fiduciária, que pode ser $1, pode ser €1, pode ser uma libra, e a liquidação ocorre como ela já ocorre hoje por meio de um SWIFT, por exemplo. Então, o que a gente tem aplicado e tentado passar, né, para as pessoas, para as empresas, é o que muda, é o formato com que é feito o processo, mas o resultado ele vai ser o mesmo, vai ser a liquidação da moeda de uma maneira segura para o beneficiário. Tá falando para mim que a gente só pode usar as stablecoins para pessoa física ou pode usar para empresas também? Para empresas também. Você pode tanto comprar um SDT, por exemplo, uma stable, né, como o próprio Matheus disse, né, com uma reserva de valor, como para fazer um pagamento, seja entre pessoas físicas, seja entre pessoas jurídicas. Hoje, esse formato, esse produto, né, ele pode ser consumido por qualquer pessoa que tiver interesse e, obviamente, conhecer um pouquinho, que é o que a gente aqui está tentando passar, para mostrar que é simplificado o processo, é simplificado, é mais barato e é rápido, tão rápido quanto o modelo hoje convencional, que é o modelo de Swift, que há tantos anos aí vem aí no mercado, mas faltava aí essa mudança, né? Antigamente, quem aqui que não usou cheque, por exemplo, né? Fazia troca de cheque. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu viajei com travel cheque, cheguei lá no banco no exterior, tive que trocar por dinheiro. Então a gente tem que pensar que o tempo está avançando, a tecnologia está avançando, e esses novos métodos, essas novas opções, elas estão aí no mercado. É que a gente tem que ter uma mudança cultural, como também já tivemos outras mudanças culturais ao longo dos anos, como o próprio exemplo que eu acabei de dar, o cheque. Apesar de que nos Estados Unidos, alguns países ainda se utiliza cheque, né? Mas o Brasil já é um país altamente avançado nesse assunto de pagamentos internacionais, inclusive é um país modelo no sistema bancário, e por isso que essa tecnologia aqui está realmente sendo mais aderente, inclusive, do que outros países, mas a tendência é que todos os países aí, ao longo do tempo, vão utilizar um stable de uma maneira como se você estivesse fazendo qualquer pagamento aí no dia a dia, né, do teu consumo, enfim, isso aí vai cada vez estar mais presente no nosso dia a dia. Eu acho que só para complementar um pouco o que o Bernal disse, um outro fator de grande vantagem é justamente stable é 24/7. Então, por exemplo, para a indústria de pagamento, especialmente importação e exportação, que é uma indústria que o Brasil, especialmente, é um player muito grande, muito relevante no mercado global, com isso eu não preciso ficar preso ao horário que chega meio-dia, meia-noite na China para fazer esse pagamento para o meu banco liquidar e conseguir. Eu consigo fazer de zero, às vezes, em países do outro lado do mundo, justamente porque a stablecoin eu não tenho tempo de SWIFT, de processamento de um banco, que aqui o pessoal tá acordado e lá eles já estão dormindo. A gente consegue fazer isso same day, então isso é um grande, grande avanço justamente para essa indústria de importação e exportação, que é um mercado tão grande do Brasil. Você falou de D0, quanto tempo leva uma transação? Uma transação hoje de stable demora cerca de 15 segundos a 1 minuto, a depender da blockchain. E aí, para fazer todo esse fluxo que o Bernardo colocou, desde a compra do Brasil para a conversão em USDT, justamente, e depois do USDT para a moeda fiat, é aí que a gente vai levar também cerca de 2 minutos, em teoria, se todos os players já estiverem muito bem integrados, com toda a documentação correta, porque o Ale vai falar muito disso, a gente continua tendo todos os checks de compliance que qualquer outro pagamento tem, mas isso acontece de forma muito mais automática, um movimento real do dinheiro. Então isso ajuda muito, e aí a gente consegue fazer pagamentos de zero, e aí aqui na Bit, justamente com todos os parceiros, toda a malha que a gente tem, para quase mais de 20 moedas, em cerca de 1 hora para o mundo inteiro. Olha só, e no caso das empresas, eu preciso ter um especialista blockchain para conseguir operar? Que tipo de profissional eu preciso ter na minha empresa para conseguir usar stablecoin? Muito boa a tua pergunta, né? O pessoal que me conhece, assim, de mercado, eu venho do mercado de câmbio tradicional, né? E muita curiosidade tem nesse tema. Bernal, o que muda no mercado de câmbio tradicional para o mercado de câmbio usando um stable, por exemplo?
Pessoal, na verdade não muda quase nada, né? Como eu falei, muda só o formato com que a transação está sendo realizada, mas todo o processo de diligência, inclusive o Ale vai abordar um pouquinho, a parte documental, a parte de cadastro, tudo isso segue do mesmo jeito, né? A pessoa tem muito essa imagem de que stable ou criptoativos, né? Cria-se uma cultura meio de que pode-se fazer qualquer coisa, é um mercado que, né, todo mundo acha um pouco estranho, mas não, é um mercado tão sério quanto, né? Hoje está se tornando um mercado essencial, inclusive, para pagamentos internacionais, não só como reserva de ativos, né? Ou seja, os criptoativos, mas o próprio stable como método de pagamento. Então, no formato de câmbio, é igualzinho, mandar documentação para cadastro, né, ter a documentação que fundamente a operação, e aí os nossos parceiros eles vão validar isso, como o banco, por exemplo, hoje faz a validação. Quando você vai fazer uma remessa via banco, o banco faz toda a validação por questões de segurança. Nós aqui na BitBank também temos essa obrigatoriedade de fazer essa validação, porque estamos inseridos de qualquer forma nesse mercado financeiro e a gente precisa garantir que a operação seja lista, né? Então, a pergunta do Albernal, resumidamente, se o seu operador hoje já entra numa interface bancária, cadastra os dados, adiciona invoice, adiciona o comprovante de pagamento, documentação aduaneira, o que ele precisar fazer para realizar o pagamento, hoje com stablecoins, com a interface da Bit, que a gente tem um produto chamado Bit Payments exclusivo para pagamentos internacionais, com essa interface, a mesma pessoa que opera uma conta bancária no seu banco de câmbio vai conseguir realizar esse mesmo pagamento muito mais rápido, muito mais barato com a infraestrutura da Bit. Então, fica muito tranquilo, podem ficar tranquilos que essa parte não vai ser uma barreira. Sem dúvida. E quando a gente fala desses pagamentos com criptomoedas, com stablecoins, qual a tecnologia que está por trás e qual é o diferencial dela diante das outras que a gente já utiliza? Blockchain só, na verdade, né? É um pequeno detalhe, né? Bom, pessoal, vocês sabem que hoje a gente tem visto, inclusive, no sistema financeiro, né, muitos problemas envolvendo o Pix, inclusive, que é um produto do Banco Central, que tivemos aí golpes, né, de cibernéticos, e o blockchain é um dos sistemas mais seguros do mundo, né? Foi criado justamente para trazer essa segurança, tanto é que, por exemplo, a parte de contratos, né? Daqui a pouco talvez a gente nem tenha cartórios, né? A parte de vacinas, ter todo o controle de vacinas das pessoas, né? Ter um histórico ali, um registro. Por que o blockchain serve para isso? Por que estão já levando, né, todos esses segmentos para a parte do blockchain? Porque justamente traz uma segurança, traz um registro histórico de tudo que é feito dentro dessa rede, e o mercado financeiro precisa disso, precisa dessa segurança, desse registro, desse histórico, né? Então eu acredito que a diferença mesmo, né, que tem do blockchain para o sistema bancário convencional é justamente trazer uma segurança maior, que é por meio de criptografia. Acho que o Matheus pode até complementar um pouquinho aqui essa parte mais técnica, e essa parte de segurança para o sistema financeiro ela é muito boa, principalmente porque a cada vez que todo o movimento do mercado vai se tornando cada vez mais tecnológico, requer, sem dúvida nenhuma, né? A gente está mexendo com dinheiro, está mexendo com dinheiro de terceiros, muitas vezes, né? Então precisa ter essa segurança para que a pessoa tenha o conforto de que essas transações elas não vão ser, né, de maneira alguma aí, interceptadas dentro de um sistema. Complementando justamente a resposta do Bernal, a tecnologia blockchain ela tem uma coisa que é o lindo e que é o perigoso, é o que as pessoas têm medo, que ela é um aspas irrastreável, mas ao mesmo tempo ela é um cofre seguro. Ou seja, é impossível alguém editar uma transação que já ocorreu, então do passado, tudo que está lá é aquilo, e para o futuro todos os outros players têm que concordar que aquela é a verdade. Então mesmo que tenha um computador conectado à rede, aí agora aprofundando bem mais no lado técnico disso, que tente fraudar uma transação, dizer que um dinheiro que o Ale me enviou, ele na verdade enviou para o Bernal, a tecnologia impede isso, porque ela é uma categoria em blocos que cada bloco é único. Então o próximo bloco depende do que está escrito nesse bloco. Se eu tentar fraudar esse bloco, esse outro bloco vai ficar para trás. Então essa segurança é muito grande, e quando a gente fala especialmente da segurança dos ativos, o BNDES já realizou estudos anos atrás que pensa que cenário perfeito, e aí infelizmente a gente teve a parada do Drex agora, justamente por questão de privacidade, que é um grande gargalo da blockchain, porque tudo é público. Mas pensa que o BNDES, todo projeto que o governo fosse investir, toda emenda parlamentar, ou qualquer coisa desse tipo,
fosse enviado diretamente via blockchain. Eu conseguiria rastrear quais foram as wallets, todos que receberam esse dinheiro, e aí você acaba com corrupção, você acaba com muitos outros problemas, são desafios hoje da sociedade, especialmente das democracias liberais do mundo inteiro, e a gente conseguiria combater isso com tecnologia, com blockchain, com segurança. Então, acho que esse é um dos maiores ganhos tecnológicos que traz pra gente, que traz para toda a segurança, para o ecossistema financeiro, de saber, cara, o seu dinheiro, ele é seu, ele é totalmente rastreável, pensando ali já mais pro lado da lei de PLD, de AML, é impossível você não saber para onde esse dinheiro foi, então você tem a rastreabilidade para sempre, então se o dinheiro foi de mim para você, de você pro Ale, do Ale pro Bernal, a gente consegue fazer todo esse tracking, então isso traz muita segurança para o ecossistema, tanto para a inviolabilidade quanto para as normas de compliance, então isso é muito importante para o mercado. O discurso agora que eu vou votar nele. Não é? Gostei de ver, Matheus. Você mencionou o Drex morreu, mas passa bem, né? Porque diz que a gente vai voltar com blockchain nas próximas fases, claro que a gente não pode garantir, né? Mas quando a gente tem governos aplicando ou estudando para aplicar uma tecnologia nos seus processos, a gente já vê como legitima essa tecnologia, né? A gente tem grandes empresas utilizando blockchain para rastreabilidade. Então, o Walmart já usa para o seu supply chain, várias empresas financeiras, como você mencionou. Então, é uma tecnologia que está sendo cada vez mais implementada em todos os negócios, né? Com certeza, como o Bernal mesmo já mencionou, toda essa questão de rastreabilidade aí, até o exemplo do Drex, traz uma questão boa, que são os bancos centrais entrando nesse debate. Então, existe um conceito de moeda, vamos chamar assim, que são as CDBCs, que seriam as próprias moedas, no caso do Drex, que são stablecoins emitidas por um banco central, e aí a gente traz facilidade de busca e apreensão, traz grandes ganhos de compliance e combate ao crime organizado e diversos outros problemas que a gente enfrenta, infelizmente. E tudo isso vem com as CDBCs. E aí existem vários bancos centrais falando, tem alguns fóruns, quando a gente fala em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e diversos outros de países conversando para a realização de CDBCs, mas ao mesmo tempo o maior desafio hoje é a privacidade, é o sigilo bancário. Como que eu garanto que todo mundo, se tem um vazamento, não saiba? Essa é a wallet do Matheus, eu não saiba quanto o Matheus tenha no banco. E aí, voltando para os problemas de países gerais, você aumenta o risco de sequestro, porque você tem todas as informações hoje do Matheus e de outras pessoas na internet. Então esse é o grande desafio hoje, e aí tomara que o Drex volte. Muita gente boa trabalhou, o pessoal, eu acompanho muito de perto o pessoal do Bacen, pelo meu pai, quando eu estava na Ernest Young, num dos projetos de sandbox regulatório, e realmente um dos maiores entraves foi isso. Hoje a gente tem as questões de blockchain layer 2, aí voltando para o técnico do técnico, que são blockchains que rodam em cima de blockchains, e aí um dos papos seria realizar essas trocas de ativos, sejam letras imobiliárias, letras de câmbio, que fosse nessa layer 2, e aí fazer isso num batch separado da blockchain inicial do Drex, mas são conversas muito técnicas e muito difíceis de evoluir. Então, eu acredito que, honestamente, a opinião 100% pessoal do Matheus, para a gente conseguir lançar o Drex, a gente vai ter que ter uma grande mudança regulatória em como várias outras normas funcionam para conseguir que seja lançado do jeito que foi desenhado. Assim. E uma mão de obra técnica bem específica, né? Que não é fácil a gente implementar blockchain nisso tudo. Mas a mão de obra, só dando um final aqui, né? Acho que a mão de obra em qualquer mudança que impacte, né? Acho que é normal, ou seja, quando se utilizava só cheque, poxa, como é que a gente vai deixar de utilizar cheque? Agora vai ser uma wire transfer, né? Como que a gente vai se comunicar com bancos lá fora? Então, tudo é uma questão de processos que vão amadurecendo, tá, pessoal? Então, hoje, o próprio blockchain, apesar de já ser um sistema bastante robusto, é um sistema em pleno desenvolvimento ainda, né? Está amadurecendo ainda. Então, os pagamentos internacionais via stable também é uma coisa que teoricamente ainda é nova, jovem, que já está transacionando bilhões, mas ainda vai amadurecer muito, né? Então é importante que a gente comece a aprender, comece a utilizar isso, porque a utilização vai trazer melhorias para todo o sistema, e você que está utilizando já logo agora nesse início, consegue ter uma curva de aprendizado muito rápida, diferente daqueles que vão ficar esperando ali, né? Vão acabar perdendo talvez o time aí de estar realmente tendo esses ganhos aí de benefícios que esse modelo apresenta no mercado. A tecnologia possibilita muitos negócios novos, né? Só complementando justamente isso que ele trouxe de ser uma tecnologia em constante evolução, por exemplo, as stablecoins, quando saiu
uma das principais redes hoje, que é a blockchain do Ethereum, quando saiu o Ethereum não existia o conceito de moedas de dinheiro programável em cima. Aí a Fundação Ethereum aprovou um projeto de evolução, digamos, do código interno para liberar os tokens, e aí são chamados, tanto que todos esses tokens entram na lista de ERC20, porque foi a 20ª sugestão de melhoria que foi aprovada, e aí com isso entram. Outros que entram nessa tecnologia que, por exemplo, teve todo aquele boom, são os NFTs. Por exemplo, todo mundo vai lembrar do Bored Ape do Neymar, por exemplo. Ninguém esquece. Não tem como esquecer esse, mas os NFTs são uma coisa que não estavam no início do projeto Ethereum, e tão pouco as stablecoins. E aí quando você deixa um projeto vivo, como são as blockchains, todas elas, e diversos, infelizmente, projetos não tão bons, ou feitos por motivos errados, mas quando a gente pega projetos sérios e coloca a tecnologia e deixa as pessoas desenvolverem, a gente tem um ganho econômico e de mercado e de tecnologia absurdo. Matheus, você falou uma palavrinha aí que eu queria que você explicasse um pouquinho mais. As CBDCs. Qual que é a diferença de uma stablecoin que eu vou transacionar pela minha empresa e de uma CBDC que você mencionou? Bem, as CDBCs hoje são mais um conceito do que uma realidade, mas ambas são stablecoins. O princípio da CDBC é, por exemplo, o Banco Central vai emitir uma moeda, um real digital, então, que é o conceito do Drex, que vai estar na blockchain. Por exemplo, já existem outras como BRLA, BRZ, que são stablecoins de entidades privadas. Então, a maior diferença de uma CDBC para uma stablecoin toda CDBC é uma stablecoin, mas nem toda stablecoin é uma CDBC. Ou seja, hoje as duas maiores, que são a Circle e a Tether, que tem até lucros bilionários com um ano só com juros de título, porque o dinheiro fica parado no banco, dando a segurança enquanto essas transações ocorrem, elas são feitas por entes privados, por grupos privados que tem, por exemplo, a Circle tem licença em Nova York, a Tether acho que tem na Suíça, enquanto não são bancos centrais. As CDBCs são exclusivamente stablecoins emitidas por bancos centrais. Eu acho que é bom colocar uma diferença aqui das moedas que são, que o pessoal confunde moeda digital com a moeda que está numa conta corrente, né, por exemplo, né? A moeda na conta corrente, pessoal, a instituição financeira, ela pode gerar essa moeda. Tá? Moeda digital não pode ser gerada por instituição financeira, por exemplo. Então, só o próprio Banco Central que poderia gerar essa moeda digital. Né? Então, é diferente quando você deposita um dinheiro, uma conta num banco, né, um banco de varejo, aí, com esses bancos que vocês podem ter conta, eu não vou fazer merchan aqui, né? Mas aí o banco ele vai gerando ali, né? Ele vai gerando aquele dinheiro naquela conta que é aquele saldo que você vê. Né? Esses bancos eles podem fazer isso. Quando a gente falar aqui de moeda digital mesmo, né, que aí realmente é só emitida ou no meio do blockchain, ou de fato, se houver aí as moedas estatais, né, que a gente está dizendo aqui que são os países, aí só eles é que vão poder emitir essa moeda, né, os bancos centrais. Tá? Então é só para colocar, o pessoal confunde que não, mas não vai mudar nada, porque né, vou ter um saldo em moeda digital que é o mesmo saldo que eu tenho na conta corrente. Tá? Mas não é isso, tá, pessoal? Tem uma diferença aqui na emissão dessa moeda. Tá? Legal. Pessoal, terminamos aqui o nosso primeiro bloco, conseguimos ter um panorama bem legal do que são as stablecoins, mas no próximo bloco a gente vai entender como isso afeta o mercado na prática. Até daqui a pouco.